Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais programa Espiritismo na Prática. E hoje vou dar um tema muito interessante, que é as parábolas de Jesus. O que será que quer dizer essas parábolas de Jesus? Vamos ver, então, hoje quais ensinamentos que elas trazem para nós, né? Contamos novamente com os presentes que eu queria lembrar na área. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática. Boa noite a todos que estão aqui conosco. E esse, gente, é um tema importante, né? Porque muita gente não compreende o cerne ali do preceito moral da parábola que Jesus ensinou, né? Então, é um assunto muito legal. Exatamente, né, Lara? E eu convido você, então, a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar, que é muito importante que você compartilhe, que você divulgue esse vídeo para as pessoas, para que as pessoas possam entender um pouquinho mais qual que é a visão espírita referente aos temas da parábola de Jesus. E, Lara, aqui você pode começar para nós dando uma introdução breve sobre a questão das parábolas. Bom, primeiro que a gente precisa pensar, né, Jefferson, o que é a parábola, né? Quando a gente, na acepção ali geral do termo, né, parábola, é uma narrativa, né, que transmite verdades que são indispensáveis de serem compreendidas por nós, né? Então, as parábolas dos evangelhos, né, elas são o quê? Alegorias, né, que contêm aí os preceitos da moral do Cristo, da moral cristã, né, que é a, né, o que Jesus trouxe para nós? A lei de amor do nosso Pai, né? Então, Jesus se utilizou durante todo os seus ensinamentos aqui, o seu ministério, né? Ele fez uso contínuo das parábolas, né? Por quê? Porque a parábola ela tinha a finalidade de esclarecer melhor os seus ensinos, né? Por isso é que ele usou aqueles elementos que eram comuns ao homem daquela época, né? Então a gente vê a parábola do semeador, né? A gente vê a da figueira, a gente vê é, é, ele usando ali aquelas linguagens, né? Ah, vocês são as ovelhas do meu rebanho, tudo que fazia parte realmente da vida comum daquelas pessoas e que mais tarde, né? Ou seja, nós que estamos aqui, né? Quase 2000 anos aí depois que Jesus ensinou através das parábolas, para que a gente também pudesse entender, né? Então, ele fazia essas comparações do que ele queria dizer, né, com o que ocorre na vida comum, né, com os interesses aqui da Terra mesmo, né? Então, ele sugeria figuras assim, os quadros das ocorrências cotidianas para facilitar, né, mais aos seus discípulos, né, através desse método de comparação, a compreensão das coisas espirituais. Né? Então, aqueles que ouviam, né, até ansiosamente os ensinos do Cristo, né, procurando compreender realmente o que ele falava. Então, a parábola ela se tornava ali um excelente meio de elucidação, de explicação daqueles temas, daquelas dissertações, né, do Cristo, né? Agora, aqueles que não buscavam na parábola a figura que compara, a alegoria, né, que representa a ideia espiritual, né, aquelas pessoas que se prendiam à forma, desprezando ali o ensinamento de fundo, para né, os ensinamentos de Jesus ali, né, era igual uma noz oca, né? Não tinha nada, só a casca, né? Não tinha nada. Realmente os ensinos continuavam ali sem mexer com o íntimo da pessoa, né? Então a parábola ela traz toda essa figura, né? Então a gente precisa ter um olhar mais diferenciado quando a gente lê as parábolas, trazendo para nós o que representa aquela ideia de fundo espiritual, né? E não tomar a letra pela letra, né? A letra morta. Não, a letra tem que ser viva, tem que fazer sentido, tem que ecoar dentro de nós o ensinamento do Cristo, né, Jefferson? Exatamente, Lara.
parábola, como você muito bem falou, são expressões, analogias, né, muito simples de ser entendida. E cada grupo, né, que Jesus chegava às pessoas, ele abordava temas específicos daquela cultura ou aquela região, em específico aquela, talvez a profissão, né, das pessoas, né. Então, era uma forma como Jesus encontrava para trazer ensinamentos maiores, né, das leis universais, da lei do amor, né, da caridade, da justiça, para que possamos também, pudesse também, compreender. Porque se Jesus falasse, mais, mais difícil, falasse com mais palavras mais, rebuscadas, né, as pessoas não entenderiam. Com aquilo que Moisés trouxe nos 10 mandamentos. Porque, como eu falei, Jesus não podia chegar no povo, né, onde a cultura era mais, voltada a Moisés, às leis de Moisés, né, e querer ensinar leis novas. Então ele precisou se adaptar, vamos dizer assim, né, entre aspas, para poder falar de forma que todas as pessoas que seguissem Moisés, que estivessem cultuando Moisés como um profeta, pudessem entender que Jesus não veio ali destituir aquela lei de mosaica, mas que veio, na verdade, complementá-la e elevá-la a mais alto nível. Então, Jesus não veio em momento algum destruir lei nenhuma. Ele veio aplicar a lei, praticar a lei de acordo, sem destruir as culturas, sem ser aquela pessoa que quer colocar uma lei própria, né? Ah, não, a lei de Deus é essa aqui, pronto. Não, Jesus não veio isso, não é autoritário, não foi essa forma que Jesus colocou os seus ensinamentos. Claro? Não, e tem gente, né, Jefferson, que pode até falar assim, mas Jesus podia ter falado, né, diretamente por que que ele usou parábolas, né? Até os discípulos fizeram essa pergunta a Jesus, né? Eles perguntaram, por que que o senhor fala aí por parábolas, mestre, né? E qual que foi a resposta de Jesus? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado isso. Por isso, ao que tem, e essa parte é muito interessante, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E neles se está cumprindo a profecia de Isaías, que diz: certamente ouvireis e de nenhum modo entendereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram cardos. E eles fecharam os olhos para não suceder que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam no coração e se convertam e eu os cure. Gente, isso é de uma beleza, né? Isso é de uma beleza, porque quando a gente vê essa passagem, né, a gente observa claramente, né, que os fariseus, né, e a maioria dos judeus, né, ouvindo as exposições que eram feitas ali através das parábolas, eles só realmente viam a figura alegórica, né, que era mostrada, né, a figueira, o filho pródigo, né, a vinha. Pois é, mas os seus, ou seja, é aquilo que eu falei, né, eles pareciam ali aquela. Gente, a parábola é como se fosse realmente uma noz, né? A noz que está ali dentro da casca é o conteúdo divino, espiritual, né? Mas a maioria das pessoas via o quê? Só a casca, não quebrava a noz, só via a casca, né? Então, mas era preciso quebrar a noz para ver o que está lá dentro. Né? Então, por isso que é preciso ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. É isso que Jesus está dizendo. Né? Com os discípulos, não acontecia isso. Por quê? Porque eles viam e eles ouviam o ensino, né, no sentido espiritual, que é este que permanece até hoje, que permanece sempre.
né? Eles não se prendiam ali à figura ou só à palavra, né? No sentido sonoro da palavra, né? Por quê? Porque isso, né? Desvanece, se extingue, né? Agora, os fariseus, eles ouviam, mas não ouviam, né? Eles viam e não viam. Gente, eles viram Jesus fazendo prodígios, curando cegos, né? Na frente deles, cego de nascença. Jesus pegou ali saliva, terra, misturou, passou no olho do cego. Né? Claro que isso é uma alegoria, ele não precisava disso, né? Mas ele passa ali, o cego banha os olhos com a água e está enxergando. Eles viram isso acontecer, eles conheciam aquele cego, sabiam que ele era cego de nascença. E ainda assim, aí eu digo melhor, eles ouviam, mas não escutavam. Eles viam, mas não enxergavam. Né? É diferente. Então, porque uma coisa é ver e ouvir com os olhos e ouvidos do corpo. Outra coisa é ver com os olhos e ouvidos do espírito. E isso os discípulos faziam. Alguns faziam, a maioria não. Né? Então, é por isso que Jesus precisou recorrer a toda essa situação de falar por parábolas. Né? Lembra quando Nicodemos, quando ele conversou com Nicodemos, que o Nicodemos ficou ali na dúvida, né, com o que Jesus estava falando, que Jesus falou para ele assim: é preciso nascer de novo para ver o reino dos céus, né? E o Nicodemos: não, mas como é? Vou entrar na barriga da minha mãe de novo, né? Vejam, e o que que Jesus responde para ele? Você que é um doutor da lei, não está compreendendo o que eu estou falando? Como é que você quer que eu te fale das coisas do céu? Ou seja, das coisas que exigem de nós uma percepção maior, mais conhecimento. Se ele não é capaz de enxergar o óbvio, de entender o óbvio. É por isso que Jesus falou por parábolas, gente. E aí é de uma beleza e de uma generosidade do Cristo imensa, imensa. Interessante, né? É, e entre as parábolas, né, a gente pode compreender que algumas delas trazia uma mensagem específica para uma pessoa, para um povo, né, e com uma moral muito elevada, com uma trazia uma reflexão muito intensa, né, e aonde a gente pode também, a gente aprendia também, né, com as parábolas, as pessoas entendiam também a questão de saber utilizar as palavras, saber utilizar essa profissão, saber utilizar, discernir o bem do mal, da boa ação da má ação, né, saber, discernir, as pessoas que eram as condutas das pessoas boas, pessoas ruins. Então, tem muitas formas que Jesus utilizou, né, e umas que as palavras que mais, assim, me tocou, além de ser a da semeadura, que eu acho que é da semente que saiu a semear, né, é a parábola que eu gosto bastante, que é aquela que do filho pródigo, né, é uma parábola muito interessante que realmente me tocou muito, né. Então, há muitas parábolas que a gente lê, a gente talvez não compreenda, mas se a gente for ler e meditar nela, a gente vai ver qual a riqueza daquela parábola. E o mais engraçado ainda, que isso aconteceu comigo e acontece comigo até hoje, que eu leio uma parábola de Jesus e compreendo ela. Perfeito, cabe nessa situação. Mais adiante, eu releio ela novamente e cabe na outra situação. Ou seja, a cada vez que eu faço a leitura, aquela parábola se encaixa no meu momento, se encaixa no meu, nas minhas necessidades, né, tanto espirituais como físicas naquele momento. Então, a inteligência de Jesus em realizar essas parábolas, nos traz um entendimento que nos serve para qualquer situação e em qualquer momento da nossa vida, né. Então acho muito interessante que, além disso, as parábolas também nos trazem, né, a forma de a gente poder ver, no caso, por exemplo, do parábola do bom samaritano, né.
a gente vê que muitas pessoas que a gente rejeita, que a gente busca excluir do seu caminho, da sua vida, pode ser que elas tragam algum auxílio lá na frente, porque a gente não sabe o futuro da gente. Mas, se a gente aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, assim como Jesus nos ensinou a amar nosso inimigo, não é que a gente tem que amar o nosso inimigo como a gente ama o nosso familiar, as pessoas que a gente ama, a gente gosta, a gente gosta de estar convivendo diariamente ali. Não, é saber respeitar, ter educação, saber, além de respeitar, ter educação com essa pessoa, saber entender, ter empatia por ela. Porque você não sabe por que ela está passando naquele momento, por que ela age daquela maneira equivocada com você, comigo, ou conosco todos, né? Então, muitas vezes, a gente falta empatia na nossa vida. E, então, essa parábola do samaritano nos ensinou que os fariseus e os escribas tinham um asco deles, né? Eles eram um povo que gostava de casar e se relacionava muito entre eles mesmos. E então, não ter essa abertura com os outros povos, né, as outras tribos, os samaritanos então foram sendo excluídos, né, da sociedade, vamos dizer assim, dessa forma, né. E aí, então essa parábola que Jesus trouxe sobre os samaritanos, né, sobre o bom samaritano, trouxe o entendimento que não é porque o povo naquela época, rejeitava os samaritanos, que ele tinha que excluir o seu convívio. Mas talvez entender, compreender, ter empatia por eles. Por que você trabalha daquela forma? Por que você agir daquela forma? Será que não seria melhor você conversar com eles do que você passar por eles e cuspir no chão? Como uma forma de você, sentir asco para aquela pessoa? E é muito interessante, né, que Jesus também nos ensina que muitos dos nossos problemas atuais, isso a parábola também do bom samaritano, é devido ao seu orgulho, essa vaidade, ao seu egoísmo, nossa a forma de ver em nós mesmos, né, o mal que está no outro. Eu acho que o mal que está no outro é o mal que não está em nós, na verdade, né. A gente vê no outro o espelho de nós. Então, acho muito interessante. Outra parábola que eu queria destacar aqui, que é a parábola dos talentos, né, que eu acho muito interessante, do semeador, né, da ovelha perdida, a parábola que eu acho magnífica do rico e do Lázaro, né, a parábola do joio e do trigo, a parábola das 10 virgens, né, e há muitas parábolas que até o Evangelho segundo o Espiritismo aborda algumas delas. Eu acho muito interessante você sempre estar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é uma obra que você está sempre atual, e vai se encaixando, à medida que você vai estudando, você vai entendendo melhor, vai compreendendo melhor, mas a o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver que vai se encaixando muito no seu dia a dia, vai tá te ajudando também a se inspirar, a manter-se na fé, na esperança, na conduta do amor, buscando a boa moral. Hum, então a gente, compreendendo que Mateus 25, 14 a 30 fala o seguinte: "Pois é assim como um homem que, partindo para outro país, chamou seus servos e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, e ao outro 2 talentos, e ao outro um, cada qual segundo a sua capacidade, se cada qual segundo a sua capacidade. Então o senhor seguiu a viagem. O que recebeu os 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que aquele que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro." Eu vou aproveitar isso que você disse, Jefferson, da parábola dos talentos, porque realmente é isso mesmo. O que, que Jesus quis dizer com isso, né? A quem muito é dado, mais será dado. A quem, né, não tem muita coisa, até o que tem será tirado, né? Então, a condição que Jesus expõe como sendo indispensável, né, para nos ser dado e possuirmos em abundância é o quê? É como o texto diz literalmente, nós termos. Mas termos o quê? O que a gente precisa ter? Né? A gente precisa ter algum princípio doutrinário unido à boa vontade para a gente receber a verdade. É isso que a gente precisa ter. Né? Então, quando ele fala aquele que tem ser-lhe-á dado e terá em abundância, é exatamente isso. Qual que é o obstáculo à recepção da, do ensinamento do Cristo?
é a gente não ter nem a menor iniciação espiritual. É a gente não ter a boa vontade para receber a boa nova. É por isso que Jesus fala: a quem muito, aquele que tem, se lhe é dado mais. Por quê? Porque aquele que tem algum conhecimento espiritual e se dedica no esforço para aumentar aquele conhecimento, ser-lhe-á dado mais conhecimento. Mas aquele que não tem nada, aquele que não tem nem boa vontade para aprender, até isso será tirado dele. Tudo que ele tiver vai ser tirado dele. Né? É esse o sentido, né, que Jesus dá. Então, a parábola evangélica, a parábola dos evangelhos, ela é uma instrução de alegoria, mas ela expõe sempre para nós uma finalidade, um fim moral, né? Ou seja, a parábola é um meio fácil da gente compreender uma lição espiritual, né? Mateus fala isso, mas Mateus 13, se eu não me engano, 34, sei lá, acho que Mateus 13, 30 alguma coisa. Ele fala que todas essas coisas falou Jesus ao povo em parábolas, né? E que nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, né? Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas escondidas desde a criação. Jesus falou, gente, eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumprir a lei. Né? Então, a gente tem que prestar atenção, né? Se a gente tomar as parábolas aí só pela forma como elas foram escritas, a gente não compreende o sentido. E o sentido dela, né? A gente vê o que a gente está vendo aí no mundo, sendo transviado, desnaturado, né? Sendo prejudicial à própria ideia cristã, né? Então, a parábola, ela tem aquele tesouro escondido, né? Como a nossa, tem que quebrar a casca, você tem que ir além, né? Porque senão você escuta lá a parábola do administrador infiel, por exemplo. Aí você vê o que há infidelidade. Mas não é só isso, que a parábola ensina muito mais do que isso, né? Então, se você não se dispõe ao estudo, como Jefferson disse, que é tão importante, se você não se dispõe a ter boa vontade para aprender, né? Como é que vai fazer? A gente não vai compreender, né? O evangelho, gente, não é um amontoado de palavras e de alegorias sem significação. O evangelho é o maior tratado psicológico, político, pedagógico da humanidade. Isso é que é o evangelho. Todos nós, nesse planeta, viveremos sob a égide do evangelho. Esse tempo vai chegar, gente. Vai chegar. E só para terminar, Jefferson, a parábola que eu mais gosto é do filho pródigo também. Essa parábola tem um apelo enorme para mim, justamente, gente, porque ela simboliza a volta daquele filho que se perdeu, que somos nós, perdidos aí na ilusão do mundo material, de volta aos braços do Pai, que está sempre disposto a nos receber, né? Então, é uma parábola lindíssima e vá lá, busca os evangelhos, estuda a parábola e depois conta para a gente aqui a que você mais gosta, né, Jefferson? Exatamente, olha. As parábolas são muito lindas, né? Tem uma grande reflexão, a gente pode meditar sobre elas e pensar muito, né? Porque as parábolas têm essa intenção de chamar atenção, né? Trazer a gente reflexão, né? E agora acho que minha voz voltou, né? Agora é complicado. Então, vamos finalizar nosso programa de hoje. Agradeço vocês pela presença de vocês aqui até o final do nosso programa. Convido a Lara a fazer essa apresentação no seu canal também. Dá uma espiada lá, gente. Vai lá no YouTube, a gente montou um canal, né? Só procurar Fé para Quê, que vai aparecer lá para você. Né? A gente tem lá mensagens todas as manhãs, tem estudo, tem oração, tem verso espírita,
né? E vai ter mais novidades por aí, né? Porque nós estamos no aperto, né, Jefferson, com o nosso Verdade, tempo. verdade. Então, mas a gente vai trazer bastante novidade aí para vocês, né? Mais para o finalzinho do ano, início do ano que vem, vai ter muito mais coisa. Mas dá uma espiada lá, vê se você gosta. Visita os nossos blogs aí, o Jefferson está com o blog dele aqui embaixo, eu com o meu blog aqui. Dá uma olhadinha lá, que tem muita coisa interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar. Isso aí. Se inscreva no canal da Lara também. Se inscreva e compartilha, né? Divulgue os vídeos do canal da Lara também. Eu convido você também a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você divulgue a doutrina do Espírito para mais pessoas que recebam a luz de Jesus em suas vidas. Porque muitos de nós, nesse momento de dificuldade, onde o mundo está um caos, nós precisamos nos agarrar em alguém. Esse alguém será Jesus, porque Jesus, nosso modelo e guia, é que é a luz que nos guia lá do alto, mesmo em dias de escuridão. Então, precisamos enxergar essa luz. E como você divulga esses vídeos, né? Tanto no nosso canal quanto no canal da Lara, agora está indo de novo. É, a, você vai estar levando para as pessoas a luz de Jesus, né? Então, segue nós. E muito obrigado a vocês, muito obrigado, Lara. Boa noite a você. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo. Até mais. Com Deus.